A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Hoje nós estamos no 17º dia, né? O sangue fala, amém? A palavra de Deus diz que o sangue fala, irmãos, sabe? Isso não é algo surpreendente. Lá em Hebreus 12 diz que o sangue de Jesus fala, que o sangue de Abel também fala, né? Em Hebreus capítulo 12, verso 24 fala: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Amém? Todo mundo conhece a história de Caim e Abel, né? Do irmão, os dois irmãos que levaram sacrifícios ao Senhor, né? E Deus levou o fruto do trabalho dele, né? Os frutos do trabalho dele. Ele plantava frutos, né? Ele levou os melhores frutos para o Senhor, né? Que ele plantava. E Abel, né? Que levou o cordeiro, né? Para ser sacrificado. Mas Deus só aceitou o sacrifício de Abel, que é o cordeiro, né? Ele teve o sangue, né? Ele derramou o sangue, né? Irmãos, mas então Caim foi e matou Abel. E aí depois fala, lá em Gênesis 4, do verso 9 ao 10, Deus fala para Abel, né? Caim fala para Caim, né? A voz do sangue do teu irmão clama a terra por mim. Então o sangue dele falava, né? Estava clamando por justiça e vingança. Esse sangue de Caim, de Abel, né? Justiça, né? Não é ruim, né? Justiça não é errado. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus fala coisas superiores. Amém? Lá em Lucas capítulo 23, verso 34 fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. O sangue de Jesus fala sobre perdão, irmãos. O sangue nos diz que somos perdoados. Se você não se lembra constantemente de que já foi perdoado, sua fé se torna fraca e sua mente se enche de acusações, irmãos. Sabe? Nós temos que crer que somos perdoados. Não há mais condenação nenhuma sobre nós. Não podemos recusar ouvir a voz que fala coisas superiores, porque se recusarmos ouvir essa voz, estaremos num terreno movediço. Você tem um terreno sólido para embasar sua fé, irmãos. A palavra é esse terreno sólido. O Senhor nos mandou celebrar a ceia para nos lembrarmos dele e da nova aliança. Quanto mais se lembra do pecado, mais abalado se sentem. Jesus mandou lembrarmos do sacrifício dele na cruz por nós, né? Lá em Efésios capítulo 1, verso 7 fala: na qual nele temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém? Quando você tem consciência do perdão, você se torna inabalável. Amém? Temos que crer nisso, irmãos, sabe? Quando nós temos consciência de que somos perdoados, que Jesus apagou todos os pecados na cruz, nós somos inabaláveis. Jesus mandou que seus discípulos fossem pelo mundo pregando o arrependimento pela remissão dos pecados. Quando as pessoas creem que seus pecados são perdoados, elas ganham fé para serem curadas, né? Lá no Evangelho de Marcos conta a história de um paralítico, né? Que é descido do teto da casa para Jesus curá-lo, né? Mas é engraçado que Jesus fala, lá em Marcos capítulo 2, verso 5 fala: filhos, teus pecados estão perdoados. Imagina só, um paralítico descendo, ver seus amigos fazendo um esforço total, né, e ele é descido pelo teto, né, da casa, e quando chega em Jesus, ele fica esperando o que, irmãos? Sabe? E Jesus fala: seus pecados são perdoados, sabe? Mas tem uma história por trás disso. Por que o Senhor resolveu perdoar os pecados antes de curá-lo? Creio que a resposta está na maldição da lei. Lá em Deuteronômio 28 fala de várias as bênçãos, né? E do resultado da obediência. Mas se porém você não obedecer, vai haver várias maldições. E uma dessas maldições
são doenças e enfermidades. Aquele paralítico estava experimentando as maldições da lei. Esse certamente era o seu pensamento. Não preciso mais estar debaixo da maldição. Se ele não tinha pecado, então poderia desfrutar da bênção. Irmãos, então Jesus perdoou os pecados dele. E o que ele pensa? Que não precisava mais estar debaixo da maldição. Se ele não tinha pecado, então poderia desfrutar das bênçãos. Lá em Marcos capítulo 2, verso 8 ao 11 fala: porque arrozoais sobre essas coisas em vossos corações. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Irmãos, como foi fantástico isso, porque muitos mestres da lei estavam perguntando, falando: quem é esse aí que acha que pode perdoar pecados, né? Jesus dá uma resposta dessa, né? Ele manda o paralítico andar. Perdão dos pecados foi o que lhe trouxe fé. Amém? No momento em que cremos no perdão, a fé e a ousadia invadem nosso coração. Nós somos capazes de tudo, porque cremos que não é por nós, é por Cristo. Eu lembro uma vez que nós fomos expulsar demônios no encontro, e veio na minha acusação na minha mente: nossa, você vai mesmo expulsar demônios? Quem é você para isso, né? Aí eu penso: não, mas quem vai não sou eu, quem vai é Jesus Cristo. O Senhor Jesus também diz que aquele que é mais perdoado, esse ama mais. Amém? Conta a história de uma mulher que começou a beijar seus pés. Lá em Lucas capítulo 7, versos 36 a 50, fala assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa dos fariseus, levou uns vasos de alabastro com unguento. Estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-lhes com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidará disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia que qual a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: diz a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes os ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele que mais perdoou. Replicou: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: deixas, mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei na casa, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aqueles a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os seus pecados. Estavam com eles à mesa e começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus lhe disse à mulher: tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, seu amor depende de quanto você foi perdoado. Todos nós somos muito perdoados. O problema é que alguns não têm consciência do tamanho do perdão que receberam. Amém? Quanto mais você tem consciência desse perdão, mais você faz pelo Senhor, mais você busca entregar esse amor, entregar mais esse amor para o Senhor. Ela amou o Senhor porque havia provado perdão. A explicação de Jesus para aquilo era muito simples: ela foi muito perdoada. E quem é muito perdoado, esse ama mais, tem mais compromisso. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 9, fala: pois aquele que em estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados outrora. Amém? Lembra, irmão, sempre o quanto nós somos perdoados. Vai te dar força para estar fazendo o que for preciso para a obra do Senhor, ou o que você for fazer. Amém? Creia nisso.
leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão com os irmãos. Amém? Isso vai fazer você lembrar muito de quanto é perdoado. Irmãos, nós conseguimos 100 inscritos no canal, né? Uma vitória. Mas continue, irmão, sabe? Eu mando esses vídeos para vocês. É para estar dando alimento da palavra, como é importante. Tá? Mas continue, dê joinha, segue o canal. Se você não é inscrito ainda, vamos chegar a mais. Também comentem, eu quero conhecer quem está me seguindo. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.